E para finalizar, nós vamos falar a respeito do Padre Antônio Vieira, que nasceu em Lisboa em 1608 e morreu na Bahia em 1697. Com 7 anos de idade, veio para o Brasil e entrou para a Companhia de Jesus. Por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus, foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por 2 anos. Escreveu muitos sermões, dentre os quais se destaca o Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio, Sermão do Mandato, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Deixou ainda uma grande quantidade de cartas, que são documentos importantes para o estudo da época em que viveu, e as obras Histórias do Futuro e Esperança de Portugal, que foram publicadas postumamente. O Padre Antônio Vieira é conhecido por seus sermões em que critica os colonos portugueses e a influência negativa dessa colonização. Ele também fez críticas aos pregadores que não cumpriam seu papel de evangelizar e fez críticas também à Inquisição. Além disso, ele defendia os índios e a sua evangelização, condenando os horrores vivenciados por eles nas mãos dos colonos. Nós temos aqui alguns trechos do Sermão de Santo Antônio, de 1654. Quem vai ler o sermão para vocês é a cantora Maria Bethânia. Trechos do Sermão de Santo Antônio, pregado na cidade de São Luís, no Maranhão, no ano de 1654. Padre Antônio Vieira. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, vós sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou é porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou é porque os pregadores pregam uma coisa e fazem outra, ou ainda porque os pregadores se pregam a si e não a Cristo, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, e em vez de ouvir a Cristo, servem aos seus apetites. Não é tudo isso verdade? Ainda mal. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil. E a terra que não se deixa salgar, o que se há de fazer? Esse ponto não revelou Cristo, Senhor nosso, no Evangelho. Mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português, Santo Antônio. Pregava Santo Antônio em Itália contra os hereges. Chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria nesse caso o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó das sandálias, como Cristo aconselha em outro lugar, mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. Que faria? Retirar-se-ia, calar-se-ia, dissimularia, daria tempo ao tempo. Isso ensinaria a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. O que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório. Mas não desistiu da doutrina e então deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes: já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Se a igreja quer que preguemos de Santo Antônio sobre o Evangelho, dê-nos outro. Vós sois o sal da terra. É muito bom texto para os outros santos doutores, mas para Santo Antônio, vem-lhe muito curto.
Os outros santos doutores da igreja foram sal da terra. Santo Antônio foi sal da terra e foi sal do mar. Quero hoje, a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar. Vós sois o sal da terra. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades: conservar o são e preservá-lo, para que não se corrompa. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, não se domam, nem domesticam. Os peixes lá se vivem nos seus mares, lá se mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas grutas. E não há nenhum que se fie no homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Quanto mais longe dos homens, tanto melhor. No tempo de Noé, sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo, e de todos os animais, quais se livraram melhor? Os peixes. Todos escaparam. Não só escaparam, mas ficaram muito mais largos que dantes, porque a terra e o mar, tudo era mar. Perguntado um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Isto vos pregou também Santo Antônio. Para fugir dos homens, deixou a casa de seus pais e se recolheu ou acolheu a uma religião onde professasse perpétua clausura. Primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou de hábito, mudou de nome e até a si próprio se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, para que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado por todos. Duas coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham: o saber e o poder. Caifás roncava de saber, Pilatos roncava de poder. Mas Santo Antônio, tendo tanto saber e tanto poder, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá que não voe, nem nade. Subi glorioso, incenso, até o trono do Altíssimo. Incensai, glorioso Antônio, com perfume suavíssimo. O Sermão de Santo Antônio também é conhecido como Sermão dos Peixes, pois nele o padre usa a imagem dos peixes como símbolo para fazer uma crítica aos vícios dos colonos portugueses, que se aproveitavam da condição dos índios para escravizá-los e sujeitá-los ao poder. Bem, turma, com isso eu finalizo o conteúdo relacionado ao Barroco e até o nosso próximo encontro.